Amados, a paz, me chamo Angélica Costa e vim trazer algo da parte do Senhor para a igreja. Durante esses dias eu estava triste, pedindo a Deus uma resposta sobre tudo que estava acontecendo, um direcionamento, um alívio no meu coração. E o Senhor me deu o livro de Êxodo, né? Coincidentemente, eu não acredito em coincidência, estamos bem próximo à Páscoa. E o Senhor me deu uma palavra no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 6, a partir do 6, que ele fala assim: quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol, passe então um pouco do sangue nas umbrais e nas vigas superiores das portas, nas casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e sem fermento. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Existem outros versículos que a gente vai continuar citando, mas nessa parte de ficar em casa me chamou muita atenção, né? E também o que significava, eu perguntei a Deus o que significava hoje esse sangue nas portas, o que significava esse pão sem fermento, essas ervas amargas, comer o cordeiro todo numa só noite, né? Eles iam fugir de alguma coisa. E Deus ia mandar uma situação muito dolorosa, uma praga sobre as casas no Egito, onde os primogênitos iam morrer. Então Deus disse que ia mandar um anjo da morte sobre o local e que eles pegassem um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, ficassem com ele alguns dias e depois sacrificasse eles, depois assasse, comesse com ervas amargas, pão sem fermento e comesse todo de uma vez. E o que significava isso, né? E Deus dizia no meu coração que quantas vezes, nos outros versículos também ele fala que iria passar com esse anjo da morte por causa da idolatria dos ídolos do Egito. E meu Deus, o que significa isso hoje? Como é que eu posso aplicar na minha vida hoje? O Senhor, ele fala dessa maneira, ele fala na sua palavra, mas ele fala para agora. A Bíblia não é um livro dos séculos passados, a Bíblia é um organismo vivo, é a palavra do próprio Deus. E Deus me dizia que nós vivemos uma idolatria muito grande. E eu não estou falando aqui sobre ídolos, sobre bonecos, eu não estou falando aqui sobre ídolos materiais, eu estou falando sobre muitas vezes, até nós mesmos que somos cristãos, temos uma idolatria pelo dinheiro, pelo orgulho, pelas posições, pela vaidade, pelo trabalho. E aí eu fui me enquadrando nessa questão, porque eu sou uma pessoa muito viciada em trabalho. Então eu tento fazer meu trabalho com muito esmero e gasto, eu trabalho os 3 expedientes, trabalho de manhã, de tarde e de noite, e faço isso de forma muito forte. E às vezes deixo de estar com meus pais, idosos, muitas vezes deixo de estar com a minha família em casa, meus filhos. E Deus dizia, esse é o momento de você aproveitar. Você não pedia tanto tempo para estar com eles e agora você está com dificuldade de conviver. E eu fui ver como é difícil a gente deixar as coisas. A idolatria não é exatamente um objeto que você idolatra, mas é algo que você prioriza, algo que é prioridade na sua vida. Quantas vezes eu não deixei de ficar com a minha família, quantas vezes eu não deixei de orar, quantas vezes eu não deixei de fazer aquilo que o Senhor me mandava fazer por causa do trabalho. E hoje eu vejo que o Senhor está passando, essa morte está passando exatamente me impedindo de trabalhar. Eu sou obrigada a ficar em casa presa. E eu tantas vezes quis ficar em casa, mas eu priorizava tanto o trabalho. Eu sei que não é só o trabalho. A idolatria que a gente vive pode ser qualquer coisa. Às vezes até uma oposição na igreja pode ser uma idolatria. E Deus está impedindo que a gente vá idolatrar. A gente pensa que idolatria é só uma imagem esculpida. Não, idolatria é o que você prioriza como foco principal da sua vida. E eu vejo a sociedade hoje idolatrando essas coisas. Idolatrando o dinheiro, idolatrando o sucesso profissional, idolatrando a vaidade, idolatrando às vezes o cargo político ou o cargo eclesiástico. E Deus me dizia, eu vou permitir isso. Vou permitir que vocês fiquem em casa. E falando um pouco sobre a minha experiência, tem sido difícil entender como uma coisa que eu queria tanto agora é difícil conviver. Como é difícil cuidar das pessoas, como é difícil amar as pessoas. E eu entendo esse sangue de Jesus como o amor que a gente tem que passar pelas pontas. Ficar em casa por amor a essas pessoas. Ficar em casa, abdicar de trabalho, de sustento, de tudo, por amor à minha vida e por amor à vida dos meus familiares. Quantas vezes eu não arrisco a minha vida no meu trabalho, trabalhando demais excessivamente, não cuido da minha saúde, me alimento exageradamente. Muita gente acaba bebendo ou usando outras coisas para tirar um pouco do cansaço, do estresse do dia a dia, do trabalho. E estão perdendo a vida. Mas agora
a gente está perdendo, corre o risco de perder a vida mesmo, de uma maneira mais, sabe, contundente, de uma maneira mais profunda, de uma maneira imediata. E como eu tô com medo de perder minha família agora? Os meus pais, eles estão no grupo de risco. E quantas vezes eu deixei de visitá-los, de estar com eles por causa do trabalho, por causa do dinheiro, por causa dos afazeres do dia a dia, não valorizando aquilo que é mais importante. Esses pães ázimos aqui, que eram pães sem fermentos, eram pães do agora, do imediato, sabe? Do priorizar o que realmente importa, do que é importante. Comer o cordeiro todo de uma vez, aproveitar o momento, sabe? Estar com as pessoas que você ama na sua casa preso, parece um sacrifício. A gente está com medo, mas vamos aproveitar, estar junto agora. Vamos comer tudo. Se eu precisar pedir perdão, que eu peça. Se eu precisar consolar, que eu console. Se eu precisar ouvir a verdade, que eu ouça. É o pão da rapidez, sabe? O pão com fermento era o pão que dá tempo. Ele precisava de tempo para fermentar. E ele fica bonito. O pão fermentado, ele é um pão redondo, um pão inchado, um pão bonito. Mas quando você vai ver, ele é um pão cheio de ar. Ele não é um... Quando você vai ver aquela beleza, ele é fofinho, ele é agradável ao paladar, à boca. Mas o que é que ele tem? Ele só tem vento. Sabe, a aparência das coisas. Quando Deus diz como sem fermento, ele está dizendo não vai ter tempo para luxo, não vai ter mais tempo para as coisas de conforto. Vai ser aquilo que é o importante, vai ser aquilo que é urgente. Coma o pão ázimo, ele não tem fermento, ele é só massa. O azeite, o sal, ele é durinho, ele não tem conforto ao paladar, mas ele é o que realmente alimenta. Se você pegar um pão fermentado e você achatar ele fica bem fininho, porque aquele tamanho é só aparência, é só ar, é só o vazio. E não é a hora mais do vazio, não é a hora mais de luxo, não é a hora mais de aparência. É a hora de viver a verdade, é a hora de viver o sacrifício. Existia também algo chamado ervas amargas. Era difícil para aquele povo. Era para que eles lembrassem de que foi um momento amargo, foi um momento difícil, mas foi um momento necessário. Era necessário que eles passassem por aquilo. E no meu coração senti do Senhor que aquele sangue representa o amor de Jesus, dando a sua vida por nós, o nosso amor passando na porta e protegendo a nossa família dentro de casa. Esse amor, esse sacrifício que o Senhor quer ver hoje. E nós plantamos tudo isso, nós plantamos o desamor. Nós temos nossas casas fartas. No livro de Amós o Senhor diz: ai daqueles que dormem em camas de linho e o pobre necessitado passando fome. Ai daqueles que têm casas de mármore e o pobre necessitado passando fome. Infelizmente é isso que a gente vê no mundo, não é só na minha casa, na minha vida, na sua, é no mundo. Pessoas na África morrendo de fome. E o que o nosso governo tem feito para ajudar? Não só a nós, mas também a eles. A vaidade, sabe? O poder, o dinheiro, a ganância, sendo sempre o nosso, entre aspas, quando eu digo nosso, eu estou falando de toda a humanidade. O capitalismo, o dinheiro, o trabalho, a riqueza, a aparência, o orgulho, a vaidade. Isso, Deus quer passar por cima de tudo isso. E quer mostrar que o que é importante é o essencial. Sabe, é o alimento sem a aparência da beleza, mas é o alimento verdadeiro, o pão ázimo. É as ervas amargas desse momento, é um momento amargo. Mas existe uma esperança. Existe um cordeiro que é Jesus, que foi morto. E ele foi morto dentro da sua casa por você. O amor às pessoas, o permanecer em casa por amor às pessoas. Eu vejo líderes políticos, religiosos, humanos, empresas que estão priorizando, sabe o quê? O lucro, o continuar trabalhando, independente do que vai acontecer com seus funcionários, com seus liderados. E o que Deus está dizendo hoje é que Ele permite isso, para que a gente aprenda o que é verdadeiro, o que é real, o que é sem fermento, o que não é aparência. Fique em casa. Tem uma parte desse texto que me marcou bastante, que ele diz assim, ele é bem claro nessa passagem, ele diz: permaneçam, nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Versículo 22. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Fica parecendo que é só um dia, né? Mas o anoitecer, o dia mau, é um tempo. E a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Mas vai amanhecer.
A palavra do Senhor também diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a gente vai sorrir. A alegria vem pela manhã. Permaneça dentro da sua casa. Cuide da sua família, dos seus filhos. Visite seus pais, cuide deles. É momento do essencial. É momento do importante. Permaneça por amor à sua família. Não pense no seu trabalho, no seu dinheiro. Agora é hora de comer ervas amargas e pães asmos. Mas a alegria vem pela manhã. O Senhor tem o controle e o Senhor tem as nossas vidas em suas mãos. Nós somos filhos de Deus. Permanecemos em oração. Existe uma esperança. Deus vai fazer alguma coisa. A palavra do Senhor no Salmo 102 diz que eu ouvirei a oração do desamparado, para dar liberdade aos que estão presos e para salvar da morte aqueles que estão sentenciados a morrer. Permaneçamos em oração, crendo que o Senhor vai fazer. Mas agora, por amor, permaneçam em casa. Deus os abençoe em nome de Jesus.